Olá, internauta, telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, 13 de dezembro. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete é sobre a área econômica. É o assunto do dia hoje estampado nas páginas dos principais jornais do país. É reforma tributária, aprovada ontem no Senado, que agora vai para a Câmara. Mas a Folha de São Paulo traz o seguinte assunto como manchete de capa. Atraso no pacote de Lula leva a impasse sobre salário mínimo de 2025. O valor depende da aprovação ou não de medidas do ajuste fiscal pelo Congresso. Despesas obrigatórias estão atreladas ao piso. Diz assim o texto da manchete. A incerteza quanto ao avanço do pacote fiscal do governo Lula no Congresso Nacional levou a impasse sobre o valor do salário mínimo no orçamento de 2025. A depender da aprovação ou não das medidas, o piso salarial poderá variar até R$10. Considerando o projeto de lei orçamentária e as regras atuais de correção, o mínimo pode chegar hoje a R$ 1.528. No entanto, o projeto do pacote altera o cálculo do ganho real, atrelando-o ao arcabouço fiscal. Para esta fórmula, o salário mínimo seria de R$ 1.518 e não R$ 1.528, R$10 a menos. A definição do valor é fundamental, pois despesas obrigatórias, como com aposentadorias, estão vinculadas ao salário mínimo. O temor fiscal também foi citado pelo Banco Central no anúncio do choque de juros. Ontem, o dólar fechou a R$ 6,11. Ainda na área econômica, o Senado aprova a regulamentação da reforma tributária sem sobretaxar armas de fogo e nem refrigerantes. Diz o texto. O Senado concluiu ontem a votação do principal projeto de regulamentação da reforma tributária. O PT, Partido dos Trabalhadores, tentou incluir as armas de fogo no chamado imposto do pecado, mas a proposta foi rejeitada pelo plenário do Senado. Refrigerantes, que é chamada também de bebidas açucaradas, também foram retirados do chamado imposto seletivo, ou imposto do pecado. O relator da proposta, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, incorporou 700 emendas com benefícios fiscais, além dos refrigerantes, para água mineral, saneamento, tapioca, que é a goma, e fraldas. O texto volta para a Câmara e, se aprovado, segue para a sanção ou veto presidencial do presidente da República. O caderno Ilustrada de hoje, o caderno de cultura da Folha, a matéria principal é 100 anos de solidão. É um filme que faz jus, segundo aqui a Folha, ao livro de Gabo, que é o Gabriel Garcia Marques, que chama também de Gabo. Traz
certa alegria pensar que o escritor teria gostado da adaptação feita pela Netflix do seu livro 100 Anos de Solidão. A foto de destaque da capa da Folha é sobre um acidente que houve no metrô de São Paulo. Desabamento abre cratera em obra da linha 6, laranja, do metrô de São Paulo. Buraco no local do acidente é concretado, é lá na Bela Vista, e o deslizamento sem feridos aconteceu durante a passagem do Tatuzão. Tatuzão é uma grande máquina motoniveladora que vai abrindo a terra por debaixo do chão para fazer o canal onde passa os trens do metrô. O nome dessa máquina popularmente é chamado de Tatuzão. Médicos de Lula veem risco mínimo de sangramento. O procedimento de embolização ao qual Lula foi submetido ontem foi bem executado e não muda seu cronograma de recuperação, disse o médico Roberto Calil. À tarde, foi retirado o dreno intracraniano e Lula despachou de dentro da UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ainda é chamada de capa da Folha uma matéria sobre a questão eleitoral. TSE, sob a presidência de Carmen Lúcia, silencia sobre suspeitas de fraude. Diz assim o texto da chamada. O Tribunal Superior Eleitoral tem se esquivado de comentar e omitiu dados sobre as suspeitas de fraude nas eleições municipais deste ano, devido a transferências de títulos entre cidades. Carmen Lúcia, que preside a Corte Eleitoral, minimizou as suspeitas. O país tem 2,5 milhões em moradias precárias, mostra um censo 2022 do IBGE. Cerca de 2,5 milhões de brasileiros vivem em domicílios com paredes de tapume, madeira reaproveitada, embalagens, papelão e outros materiais em casas de taipa, sem revestimento, diz o censo 2022. Pretos e pardos são proporcionalmente maioria dos residentes destas moradias precárias. A investigação de morte do delator, daquele empresário delator do PCC, primeiro comando da capital, a investigação enfrenta crise entre delegados, diz o texto. A força-tarefa da gestão do governador Tarcísio para investigar a morte de Vinícius abriu crise entre delegados da Polícia Civil. Um deles, Severino Vasconcelos, entregou o cargo após se desentender com superiores. O ápice dos atritos teria sido a prisão de suspeitos do crime por equipes da Rota. E a equipe da Rota é da Polícia Militar, não é da Polícia Civil. Ainda sobre a área de segurança, em São Paulo, a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo: inquéritos militares sobre mortes
pela Polícia Militar de São Paulo crescem 80% sob o governo de Tarcísio de Freitas. Na área de esportes, a chamada de capa da Folha é uma homenagem póstuma a Amaury Passos, bicampeão de basquete, que morreu ontem aos 89 anos. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E toda sexta-feira, o Estadão dá no alto da sua capa dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer em São Paulo. É o chamado Sextou, guia semanal. E a foto é para a primeira dica, que é o bate-volta, que toda sexta-feira o Estadão sugere. E o bate-volta desse fim de semana do Estadão é para a cidade de Jundiaí. Rota do Vinho cresce e sofistica serviços. Programação com adegas, comida e música ao vivo reúne 66 vinícolas na cidade de Jundiaí. E é a dica do bate-volta do Estadão desta sexta-feira. Na área de cinema, a dica do Estadão é para o filme Quer, Desejo e Obsessão no Caminho do Ex-007. Ele está dizendo Ex-007 porque o Daniel Craig, que é o ator que viveu por 10 anos o James Bond no 007, agora, nesse filme, ele faz um personagem gay. E diz assim, Daniel Craig fala sobre sua atuação no filme Quer, que acaba de chegar aos cinemas. Ainda sobre as dicas, hoje, sexta-feira 13, o Instituto Moreira Salles, que é uma sala de filmes, exibe filmes antigos do Zé do Caixão, que já faleceu, em cópias 4K. Na área de exposições, o Estadão sugere uma mostra imersiva que celebra os 25 anos da série do Bob Esponja. E outra matéria sobre o fim de semana, outra exposição, dizendo que agora é sobre vinhos, dizendo que a empresa, a vinícola Miolo, compra uma vinícola chamada Renascer na Argentina e expande a sua marca, fazendo com que se torne uma marca internacional com a compra dessa vinícola lá na Argentina. Mas a manchete do jornal é sobre a votação de ontem no Senado Federal. O Senado isenta bebidas açucaradas, que são os refrigerantes, e armas de fogo do imposto do pecado. Diz assim o texto: o Senado aprovou ontem o primeiro dos 2 projetos de lei complementar em tramitação no Congresso, que regulamenta a reforma tributária do consumo. As bebidas açucaradas saíram da lista de produtos sujeitos ao imposto seletivo, ou o imposto do pecado, criado para desestimular o consumo de itens que façam mal à saúde e ao meio ambiente. Também foram poupadas de mais impostos as armas de fogo e também as munições, as balas. Com as mudanças aprovadas pelos senadores, a alíquota padrão
do Imposto sobre Valor Agregado, que é o novo imposto chamado de IVA, que é a base do novo sistema de tributação no país, poderá alcançar um aumento de 28,6%. No texto original, estava em 26,5%, mas com a retirada desses impostos, tanto dos refrigerantes como das armas de fogo e de outros setores, que nas páginas internas serão detalhadas, vai para 28,6%. Como foram feitas modificações pelo Senado, o texto da reforma tributária retornará à Câmara Federal para os deputados analisarem, isso deve ocorrer na próxima semana. A Câmara havia fixado uma trava de 26,5% para o tributo. Os deputados, nesse caso, farão apenas na próxima semana a revisão das mudanças definidas pelo Senado e podem confirmá-las ou rejeitá-las. Não será mais possível fazer alterações de mérito no texto. Ainda sobre a área econômica, matéria do caderno de Economia e Negócios, dizendo que mesmo com o leilão, com o anúncio do leilão de dólares ontem pelo Banco Central e o aumento da taxa de juros, o dólar tem mais um dia de alta. Moeda americana fechou o dia de ontem a R$ 6,00, valorização de 0,86%. Segundo analistas, pesaram sobre as cotações as incertezas fiscais e a dificuldade do governo em fazer avançar seu pacote de corte de gastos. Saúde do presidente Lula. Segunda cirurgia na cabeça de Lula em 3 dias foi um sucesso, diz médico. A alta hospitalar deve ocorrer no início da próxima semana. Recomendação é de que o Lula evite qualquer tipo de estresse, disse o médico Roberto Calil. Ontem, na Câmara dos Deputados, lei que prevê castração química a condenados por pedofilia foi aprovado. Condenado será obrigado a usar medicamentos inibidores de libido. Projeto agora vai ser analisado no Senado. Quando se fala em castração, o leitor pode pensar, não é? Aqui no Ceará a gente chama de capar. Não, a castração aqui é química. Então, ele vai usar medicamentos que são inibidores de libido. Retratos do Brasil. 1 em cada 5 brasileiros mora de aluguel, diz o IBGE. O bicampeão mundial, lenda do basquete, Amaury Passos, morre aos 89 anos. Ainda na área de economia e negócios, no Senado, texto de energia eólica aprovado pode elevar a conta de luz em 7,5%. Sobre a segurança, a crise na segurança pública de São Paulo, o Estadão traz uma matéria dizendo que policial civil de São Paulo é preso pela Polícia Federal em operação contra propina e rifa ilegal. Agentes policiais civis de São Paulo recebiam R$100 mil
para não interferir em atividades de MCs. MCs são esses artistas que tocam, cantores que tocam funk nessas áreas e essas músicas eletrônicas. Então, era R$100 mil para não interferir nessas festas, segundo a apuração do Ministério Público. 2 policiais civis já foram afastados de suas atividades. Agora vamos para o Rio de Janeiro, capa do jornal O Globo. No alto da capa, a chamada é para a área de esportes. Já são realidade. Unanimidade, o jogador Estevão encabeça lista das 11 revelações do Campeonato Brasileiro. Sobre o clima, outra matéria é sobre a COP30 no próximo ano. Desafios do Brasil para articular consenso entre os países participantes. O assunto principal que o jornal destaca na sua capa, que é a manchete, é também sobre a aprovação da reforma tributária ontem no Senado. Mais uma etapa, diz a manchete, com lista maior de exceções, Senado aprova regras da reforma tributária. O Senado aprovou ontem, por 49 votos a 19, o mais importante projeto de regulamentação da reforma tributária, que vai unificar no chamado IVA, que é Imposto do Valor Agregado, os impostos sobre consumo cobrados pelas 3 esferas de governo: município, Estado e União. As principais mudanças no texto foram a desoneração do setor de saneamento e a inclusão de novos itens na cesta básica sem impostos, como farinha, mate, fraldas e biscoitos, e a exclusão de impostos de armas de fogo, munições, bebidas açucaradas, que são os refrigerantes, da lista de produtos sobretaxados com imposto seletivo, que alguns chamam de imposto do pecado. Com isso, a alíquota média do IVA já ultrapassou os 28%, a mais alta do mundo. A proposta volta à análise da Câmara dos Deputados e deve ser apreciada na próxima semana, permitindo, depois da aprovação, a sanção pelo presidente Lula ainda neste ano de 2024. Pesquisa mostra Lula forte e divisão na direita. Isso já fazendo projeção para as eleições presidenciais daqui a 2 anos, em 2026. Diz o texto. Segundo pesquisa do Instituto Quest, 52% conhecem e votariam no presidente Lula para presidente da República novamente, contra 37% de Bolsonaro. Lula 52%, Bolsonaro, que está inelegível por enquanto, está inelegível até 2030, 37% nesta pesquisa revelam que votariam em Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o empresário e influencer das redes sociais Pablo Marçal, dividem a preferência como uma segunda opção à direita, enquanto o ministro Fernando Haddad desponta
como sucessor de Lula, caso Lula não esteja, quando Lula não é colocado na pesquisa como candidato, como pré-candidato, o nome que aparece é de Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda Nacional. Intervenção e retirada de dreno do presidente Lula são bem-sucedidas. Presidente selou vasos para evitar novos sangramentos. Deve deixar a UTI hoje e terá alta hospitalar na segunda ou terça-feira, segundo a equipe médica que assiste ao presidente. Lula passa bem, diz a junta médica. Um jabuti é o nome que se dá, não é o animal, não é o cágado, o jabuti, não é? Que a gente chama. É uma matéria que se coloca, estranha, que se coloca dentro de outro projeto de lei. Então, um jabuti em projeto de lei de energia eólica, que é a energia produzida pelos ventos, eleva em 7,5% a conta de luz. Senadores incluíram na regulamentação de paz em alto mar, aprovada ontem, incentivos para usinas a carvão e térmicas, por exemplo, a serem pagos pelos consumidores. Explicando, o projeto é para incentivos às pás eólicas, e isso dentro do mar, aquelas que ficam, chamam de offshore, que fica dentro do mar. Por dentro desse projeto, eles colocaram incentivos fiscais para usinas a carvão e também para usinas térmicas. E quem vai pagar a conta? O consumidor. E por isso que a conta de luz pode ter um aumento de 7,5%. Câmara Federal aprova castração química de pedófilos e excludente para policiais. Pacote de segurança enfraqueceu o Estatuto do Desarmamento e adotou medidas questionadas por especialistas, como proteção judicial a policiais que matem durante operações. O Ministério da Justiça protestou contra essa aprovação na Câmara e agora o texto vai para análise dos senadores. O ex-secretário de Turismo de Bariloche, na Argentina, foi alvejado na cabeça e no tórax ontem ao entrar de carro por engano em uma favela no Rio de Janeiro, a caminho do Corcovado. A foto de destaque do Globo é para que um tanque de guerra com dois militares, fuzileiros e blindados no cerco a hospital. Sem data para encerrar a ação, a Marinha do Brasil colocou 8 blindados e 250 fuzileiros no entorno do Hospital Naval Marcílio Dias, onde a médica militar de 55 anos morreu por bala perdida na terça-feira. Ela estava trabalhando dentro do hospital quando uma bala atravessou lá o hospital e infelizmente atingiu essa médica, matando-a na hora. A Força, a Marinha, descartou operações nas favelas vizinhas, mas
numa demonstração de presença e de força, colocou 8 tanques e 250 fuzileiros ao redor do Hospital Naval Marcílio Dias. Na área internacional, chamada de capa do Globo, dizendo que a Austrália quer obrigar Big Techs, que são essas grandes empresas que tratam sobre a questão digital, Facebook, Instagram, eles estão obrigando a pagar por conteúdo compartilhado. O plano prevê que empresas como Google, a Meta, dona do Facebook, do Instagram, façam acordos para compensar editores locais por compartilharem links de notícias. E as notícias são produzidas pelos jornais. Quem não aderir seria taxado. Isso lá na Austrália. Ainda na área internacional, Trump, próximo presidente dos Estados Unidos, perdoará invasores do dia 6 de janeiro, logo que tomar posse. O presidente eleito do ZEWA, personalidade do ano da revista Time, afirmou que dará liberdade nos primeiros 9 minutos do seu mandato a centenas de condenados pela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Diz a frase do Trump, abre aspas, foram tratados muito mal. E houve aquele quebra-quebra no Capitólio e até uma morte naquela invasão. Vacina contra a Covid vai virar rotina para idosos e gestantes. Em nova diretriz aos estados, o Ministério da Saúde orienta que o imunizante contra a doença Covid-19 será aplicado em idosos a cada 6 meses e também nas grávidas durante a gestação. Petrobras faz maior compra de navios em uma década. Serão investidos nos 6 contratos assinados 16,5 bilhões de reais. Embarcações que auxiliam a exploração de petróleo serão construídas em estaleiros de Santa Catarina. Na Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes promete choque de capitalismo na cidade. O prefeito anunciou o Dream Team, que é o time dos sonhos, para a área econômica, que inclui Maria Silvia Bastos Marques na Secretaria de Grandes Projetos. Obras na subida da serra levarão ao menos 5 anos. Leilão para nova concessão da BR-040 será só em março. Com isso, reformas nas pistas devem ir no mínimo até 2030. E no segundo caderno, a chamada de capa do Globo para a área cultural é dizendo que a Casa Roberto Marinho celebra as 6 décadas de carreira de Ascânio MMM com a exposição Geometria Inquieta, que abre amanhã, sábado, reunindo obras do artista português e de outros nomes que dialogam com a sua produção. Agora vamos para a capa do Correio Brasiliense, que é da capital da República. E no alto da capa,
O Correio dá destaque a um evento que teve o apoio do jornal, o Festival Botecar, que ontem foi o anúncio dos vencedores deste festival, que é 33 bares e restaurantes de várias cidades ali de Brasília e do entorno apresentaram tiragostos criados especialmente para esse evento. E quem ganhou a festa foi no Yacht Clube, e quem ganhou o melhor tiragosto do Festival Botecar foi o Boteco da Alma, que é lá do Guará, ficou em primeiro lugar com o prato Dizem que Sou Louco. A festa de premiação, como eu disse, foi no Yacht Clube, que teve samba e pagode, e aqui com o apoio do Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense continua ainda colocando manchete, há mais de 8 dias, batendo nessa questão que o governo federal quer reduzir o dinheiro do Fundo Constitucional do DF. E ontem foi tratando sobre a questão da educação, que o dinheiro vai prejudicar a educação lá no Distrito Federal. E hoje dizendo que se a Câmara, se o Congresso aprovar o projeto de lei como está, como o Poder Executivo Federal está propondo, vai travar a modernização da segurança pública em Brasília. E diz o texto: a área que mais recebe recursos da União, a segurança pública, deverá ser seriamente atingida caso o projeto que altera o reajuste do Fundo Constitucional do DF, verba seja aprovada pelo Congresso. Em 2024, este ano, portanto, o repasse para o setor de segurança foi de 10,7 bilhões de reais. É quanto a União Federal, o Tesouro Federal, passa para Brasília, para o governador Ibanez Rocha, que é do MDB, investir na segurança pública de Brasília. Uma eventual redução atingiria os investimentos. Abre aspas, para citar uma frase do secretário de Segurança Pública de Brasília, o Sandro Avelar. Ele diz: vai inviabilizar qualquer investimento que a gente queira fazer, seja em concursos ou em novos equipamentos para auxiliar na resolução de crimes. A falta de destaque do Correio Brasiliense é para a alta da gasolina no Distrito Federal. Aqui a foto de um posto de combustíveis e dizendo assim: susto no posto. Brasilienses estão pagando mais caro pelos combustíveis. O litro da gasolina, por exemplo, custa entre R$ 6,19, o mais barato, o litro, a R$ 6,37. Preços que ficaram mais altos nesta semana. Segundo os distribuidores, as empresas distribuidoras, os valores estavam defasados e há uma readequação dos preços nas bombas. Sobre a saúde do presidente, o Correio Brasiliense noticia que Lula deve ganhar alta hospitalar na segunda-feira. Os médicos do presidente, aqui no primeiro da foto está o Calil, afirmam que ele está lúcido e orientado após o novo procedimento na região craniana. A previsão é que o chefe do Planalto saia hoje da UTI. A expectativa de que o petista deixe o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e volte a Brasília
no início da próxima semana, segunda ou terça-feira. No caderno Divirta-se Mais, o Correio traz uma matéria mostrando restaurantes de Brasília que preparam cardápios especiais para o período natalino, desde pratos tradicionais a inovações gastronômicas. Escolha o menu e aproveite porque você merece. Na área de cultura, quem vai estar esse final de semana em Brasília é o cantor Nando Reis. Sons da Noite, Buena Vista Social Orquestra encerrará a turnê também em Brasília neste fim de semana. Na área de esportes, a chamada de capa é dizendo que o Filipão troca ideias com o treinador Dorival Júnior. Luiz Felipe Scolari revela conversas informais com o técnico da seleção brasileira. Uma delas sobre o talento do menino Estevão do Palmeiras, eleito bola de ouro do Brasileirão 2024. Na área de saúde, o podcast CB Saúde do Correio Brasiliense entrevistou o professor da UCB, da Universidade Católica de Brasília, o Herbert Gustavo Simões, e ele falou sobre corrida contra o envelhecimento. E diz o texto: prática regular do esporte pode reduzir a perda funcional decorrente da idade em 50%, mostra pesquisa do professor Herbert Gustavo Simões, que é da UCB. Nos Estados Unidos, o Globo diz que o Trump vai, nos primeiros 9 minutos, quando ele assumiu o governo no dia 20 de janeiro, ele vai perdoar os invasores do Capitólio. E aqui no Correio está dizendo que há 5 semanas de deixar a Casa Branca, o atual presidente Joe Biden comuta penas de 1.500 detentos e indulta 39 condenados. É o maior número de perdoados em um dia. E semana passada, o presidente Joe Biden perdoou o seu próprio filho, condenado aí na questão de impostos e por mentir ao adquirir arma de fogo ilegal. Atos de clemência sem precedentes nos Estados Unidos. O Senado Federal deixa arma de fogo fora do imposto do pecado. Aprovado pelos senadores, o projeto de lei regulamenta a reforma tributária, que segue agora para a Câmara dos Deputados. A proposta mais polêmica foi incluída no texto. Armamento e munição não terão tributação mais alta, não serão sobretaxadas. E por último, o Correio também faz uma homenagem póstuma, o adeus à lenda Amari Passos, ídolo do basquete nacional, o bicampeão mundial em 1959 e em 1963, portanto há mais de 60 anos, morreu ontem em São Paulo o Amaury Passos, aos 89 anos de idade. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E o jornal Povo escolheu como assunto principal da edição desta sexta-feira 13, a matéria dizendo que 150 mil cirurgias eletivas. Aquelas cirurgias eletivas são as cirurgias que não são emergenciais, é aquelas que são programadas, chama de eletivas.
não tem nada a ver com eleição, programadas. O Ceará já fez 21,8% de cirurgias a mais em 2024 do que de todo o ano de 2023. 21,8%. Este ano foram 150.468 procedimentos efetuados no estado em diversas especialidades, como oftalmologia, ortopedia, ginecologia e neurologia. No ano passado, foram feitas 123.449 cirurgias eletivas. Ainda chamada de capa, esta foto, aqui numa parada de ônibus, aqui várias pessoas idosas, uma aqui, quatro com máscara, para ilustrar a matéria que diz o seguinte: terminais de ônibus. Campanha reforça a importância da prioridade em filas e documento de identificação para pessoas com mobilidade reduzida não aparente, aquelas que não é visível. Então é uma campanha reforçando a prioridade, mostrando que o cidadão de Fortaleza tem que ter mais educação para com os idosos. Na área de política, a chamada de capa é para dizer que a secretária Onélia Santana, mulher do ministro Camilo Santana, deve ter vaga para o Tribunal de Contas do Estado confirmada hoje, já que ontem ela foi sabatinada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O nome foi aprovado, a indicação para ela ser conselheira do Tribunal de Contas foi aprovado por 5 votos a 2, são 7 membros, pois 5 votos a 2, e hoje terá sessão extraordinária na Assembleia para aprovar rapidamente o nome de Onélia Santana para ocupar a vaga do conselheiro Alexandre Figueiredo, que faleceu no dia 18 de junho passado de um infarto fulminante. Na área de economia, a manchete é para essa aprovação aí do Senado. A regulamentação da reforma tributária passa no Senado, mas refrigerantes e armas de fogo ficam de fora da sobretaxa de impostos. A outra foto em destaque é para uma reportagem muito interessante, dizendo que o hipismo está em alta no Ceará. Das práticas esportivas, passando pela criação e as modalidades terapêuticas, atividades com equinos, com cavalos, têm atraído adeptos e movimentado grandes quantias. E essa prática do hipismo é muito usada para crianças autistas, crianças especiais, e nessa relação de andar a cavalo, melhora a qualidade motora da criança, a interação com o animal, e até a perda do medo. E o Jornal Povo traz como reportagem de hoje esse assunto. Ainda chamada de capa sobre a política, é dizendo que aqui na Prefeitura de Fortaleza, a equipe do futuro prefeito Evandro Leitão tem o procurador-geral do município já escolhido, anunciado ontem, vai ser o Hélio Leitão, ex-presidente da OAB, e também o nome
para a pasta do turismo também foi definido ontem, foi anunciado ontem pelo Evandro Leitão. Na área de esportes, o Jornal Povo destaca que a morte de Almauri Passos, lenda do basquete brasileiro que morreu ontem aos 89 anos. A capa do caderno Comes e Bebes desta sexta-feira é dizendo que o premiado chefe de cozinha Bruno Malheiros dá dicas para fazer o melhor panetone. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico do grupo O Globo de Comunicação. E no alto da capa, a chamada é para a matéria sobre gastronomia, dizendo que o chefe de cozinha Beni Novak fala sobre o prazer e as vantagens de focar em receitas clássicas. Na área de saúde, chamando a atenção para uma matéria sobre obesidade. Novos fármacos, quer dizer, novos remédios de farmácia, novos fármacos podem ter resultados positivos, mas o uso sem prescrição médica preocupa. Livros. Biografia de César Lattes acompanha a trajetória do cientista brasileiro indicado 7 vezes ao Prêmio Nobel. A manchete do jornal é a matéria na área econômica. Senado aprova a regulamentação da reforma tributária. O texto, como foi modificado, voltará para análise da Câmara Federal. O Senado aprovou ontem o principal projeto de regulamentação da reforma tributária por 49 votos a favor e 19 contra, com várias mudanças em relação à versão que veio da Câmara Federal. O texto, que será novamente analisado pelos deputados por causa das modificações feitas pelos senadores, eleva a estimativa da alíquota padrão de referência do novo imposto sobre valor agregado, o IVA, composto pela contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS, unificação dos federais, dos impostos federais, IPI, PIS e COFINS, e também pelo imposto sobre bens e serviços, que é o IBS, junção do ICMS estadual e do ISS, que é o imposto municipal. Então, todos esses impostos agora vão ficar nesse IVA, que é um imposto só, Imposto sobre o Valor Agregado. A versão da Câmara previa uma alíquota de referência do IVA de 27,97%. Com a mudança feita no Senado, essa alíquota de referência sobe para 28,55%, segundo números preliminares apresentados pelo relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O secretário extraordinário da Reforma Tributária da Fazenda, o Bernard Api, afirmou que a pasta ainda fará o cálculo exato da alíquota. Segundo ele, o governo ficou satisfeito com a aprovação do projeto, ressaltando que preferiria menos exceções. Abre aspas. Mas isso faz parte da construção política. Fecha aspas, disse Api. Já Eduardo Braga acredita que o novo sistema vai reduzir brutalmente a sonegação de impostos e o contencioso jurídico. Assim, a alíquota poderá ficar abaixo das estimativas. A mudança com maior impacto na arrecadação foi a inclusão
dos serviços de distribuição e tratamento de água e esgoto na alíquota reduzida, que era de 60%, com impacto de 0,38 ponto percentual. Outras benesses não tiveram estimativa de efeito divulgada, como a inclusão da erva mate entre os alimentos com isenção de imposto. A principal polêmica na votação, contudo, foi a relação ao imposto seletivo. Os senadores retiraram o imposto seletivo, também chamado imposto do pecado. Os senadores retiraram armas de fogo, munições e bebidas açucaradas, os refrigerantes, do rol, da relação de produtos que terão incidência de tributo a ser criado a partir de 2027 para taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Para Eduardo Fleury, sócio da consultoria FCR Lei, a nova leva de exceções piora a qualidade da reforma, mas não a modifica substancialmente. Disse ele: concordo com Bernardo Api, acho que dá para ficar satisfeito. Realmente entraram coisas que deixam o projeto mais feio, mas não prejudicam a lógica do sistema. Sobre a saúde do presidente, o Valor Econômico diz que Lula tem boa recuperação e deve ter alta até terça-feira. Mesmo após o choque de juros pelo Banco Central, o dólar sobe e fecha a R$ 6,00, a mais de R$ 6,00 ontem. Gasto de estados e municípios traz risco fiscal elevado. Resultado da crescente descentralização de receitas da União para os governos regionais, a despesa primária de estados e municípios aumentou em ritmo mais acelerado que a do governo federal nos últimos 6 anos. A despesa primária efetiva da União, já descontadas as transferências aos entes subnacionais, cresceu 13,8% em termos reais no terceiro trimestre deste ano, em relação à média trimestral de 2019. Já nos governos regionais, que é os estados e municípios, essa alta foi de 38%, considerando o último dado disponível do segundo trimestre de 2024, na mesma base de comparação. Ainda não mapeado nas medidas de ajustes anunciadas pelo governo federal, o aumento de gastos de estados e municípios traz risco fiscal elevado, porque sua continuidade já está contratada e é de difícil solução política, diz matéria do Valor Econômico. Lei do mercado de carbono entra em vigor, tem uma matéria sobre conferências climáticas com Emma Cox, ela que é uma líder global de mudanças climáticas. Outra matéria, entrevista sobre educação, com a ex-diretora global de educação do Banco Mundial, a Cláudia Costin. Ela afirma que o Ministério da Educação acerta ao dar prioridade ao ensino integral nas escolas do país. Educação de qualidade demanda dedicação integral. Nas páginas internas da Folha de São Paulo, a edição de hoje defende 2 assuntos nos seus editoriais, Edson. O primeiro dizendo que o Banco Central faz o que é preciso, mas sozinho não impedirá a crise. Choque de juros mostra disposição do Banco Central de enfrentar a turbulência financeira e buscar a meta de inflação após troca de comando. Sem a ajuda da política de Lula, no entanto,
custos fiscais e sociais serão crescentes. Outro assunto é na área internacional. O jornal Folha de São Paulo diz que faixa de Gaza puxa a alta global de morticínio. O governo de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ultrapassa limites com a brutalidade da resposta israelense ao ataque terrorista do Hamas e ajuda, assim, a elevar a cifra nefasta de óbitos oriundos de conflitos e guerras pelo mundo. Agora vamos para as páginas de política na Folha de São Paulo, e a primeira matéria é uma crítica à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e que diz: TSE, sob o comando de Carmen Lúcia, omite dados e silencia sobre suspeita de fraude na eleição municipal. O tribunal ignora questionamentos a respeito de transferências em massa de títulos eleitorais entre cidades e a ministra minimiza as suspeitas. E o município em questão, dizendo que, como mostrou a Folha, diversas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Eleitoral têm como foco a suspeita que candidatos a prefeito e a vereador de pequenas e médias cidades brasileiras cooptaram eleitores a transferir o título eleitoral para esses municípios em troca de dinheiro ou benefícios. A fraude ocorreria, em boa parte dos casos, pela apresentação de comprovantes de residência falsos. Mostram essas investigações, o que pode ter sido decisivo em algum dos resultados. Dados do TSE mostram que, em mais de 700 cidades, houve aumento de 10% ou mais no eleitorado, só com transferência de eleitores de outros municípios. Então, excluído dessa conta os títulos emitidos para jovens de 16 a 18 anos. Em 82 cidades, o acréscimo foi de 20% a 46% de eleitores à véspera da eleição, levando mais da metade delas a terem no papel mais eleitores do que habitantes. E a Folha dá o exemplo da cidade de Fernão, em São Paulo. Em Fernão, por exemplo, aumentou em 17% o eleitorado via transferência de títulos. A eleição foi definida por um voto de diferença. E o eleitor e o vencedor é alvo do Ministério Público sob acusação de ter patrocinado de forma fraudulenta transferência de mais de 60 eleitores de outros municípios. Outro município citado pela Folha. Em Divino das Laranjeiras, município de Minas Gerais, e Elesbão Veloso, município do Piauí, foram alvos de operação da Polícia Federal sob suspeita de chegada fraudulenta de centenas de eleitores transferidos. Muitos outros casos foram registrados em vários estados, diz a matéria da Folha de São Paulo. Portaria que libera emendas parlamentares põe governo Lula e o ministro Flávio Dino, do STF, e gera mal-estar.
opõe o governo a Flávio Dino e gera mal-estar. Ministro fala em democracia do Piti e o ministro Luiz Fux critica orgia legislativa com as emendas parlamentares. Médicos de Lula veem risco mínimo de sangramento após procedimento. Presidente fala com ministros e despacha de dentro da UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Partidos de Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo tentam desidratar Gilberto Kassab no governo de São Paulo. Deputados estaduais da base governista do estado de São Paulo se queixam de aumento de verba para a pasta ocupada, dirigida pelo presidente nacional do PSD, que é o Gilberto Kassab. E o Gilberto Kassab, ele é o secretário de Governo e Relações Institucionais do governo Tarcísio de Freitas. Meta diz que nenhuma grande democracia tentou implementar regra de redes sugeridas pelo Supremo. A Meta é essa grande Big Tech, dona do Facebook, do Instagram, não é? Mas a gente leu uma matéria aqui dizendo que a Austrália está querendo colocar limites para essas Big Techs, inclusive obrigando o Google e a Meta a pagar aos autores de produtos compartilhados em suas redes. Mônica Bergamo e Rui Castro são homenageados em prêmio de jornalismo. Casa Folha lança curso de comunicação persuasiva com campeões de oratória e debate. Primeira matéria do caderno da editoria de mercado, que é o caderno econômico da Folha de São Paulo, falando da regulamentação da reforma tributária, que passou ontem no Senado, sem arma de fogo no imposto seletivo. Os senadores retiraram armas de fogo do imposto e também os refrigerantes. Pacote terá ajuste para afastar dúvidas sobre o uso de fundos na amortização da dívida pública. Atraso no pacote de Fernando Haddad cria impasse sobre o salário mínimo para 2025. Ainda não tem uma definição qual será o salário, mas a previsão é de que o salário mínimo para o próximo ano será de 1.509, nessa faixa aí de 1.509, 1.500, fala em 1.518, outro fala em 1.528 reais o salário mínimo no próximo ano. O dólar volta a subir, fechou ontem em R$6 e a bolsa de valores desaba com choque de juros e temores com o ajuste fiscal. Isso aí é sobre uma matéria sobre a especulação financeira. Senado aprova marco regulatório das eólicas, das empresas que produzem, captam energia eólica, que é a energia do vento, isso offshore, que é dentro do mar, com benefício, aí colocaram um jabuti, com benefícios para também as empresas que produzem energia a carvão mineral e a gás. E com isso, com esse jabuti, a lei pode ter um impacto de 440 bilhões na conta de luz, que vai dar aí
um reajuste próximo a 7, alguma coisa na conta de luz. Mas o texto agora vai para a sanção presidencial e vamos acompanhar o que o presidente Lula se sanciona ou veta total ou em parte a matéria que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Hidrelétricas, falando sobre o mesmo assunto, energia. Chuvas recuperam reservatórios e garantem energia para o verão, diz o órgão nacional de energia elétrica. Em leilão duplo na Bolsa, CCR, a empresa CCR leva rodovias no Paraná e fundo arremata o lote de rodovias no Goiás. Concessões do governo federal têm disputa acirrada com 4 participantes em cada um dos certames realizados ontem na Bolsa de Valores chamado B3. Petrobras assina contrato bilionários para compra de navios. 12 embarcações de apoio a plataformas serão feitas em Santa Catarina com 40% de conteúdo nacional. O valor total dessa compra é de 16 bilhões e meio de reais. Abdul e Jamel Fares desistem de ações de interdição e falsidade ideológica. Pai e filho pousa lendo a Folha de São Paulo após reportagem sobre batalha envolvendo a família controladora da empresa Marabras. Era uma disputa que a Folha de São Paulo trouxe ontem pela herança da empresa. Mas parece que pai e filho se entenderam. Por isso que eles fizeram essa foto e mandaram para a Folha de São Paulo. Suspeito de matar aquele diretor executivo de uma empresa de seguro de saúde em Nova York, recebe doações para ele pagar sua defesa, para ele pagar os advogados. Luigi Maggioni estudou em universidade de ponta, vem de família rica e foi o orador de sua turma na universidade. A empresa 123 Milhas sabia que pacotes de viagens eram inviáveis, diz Promotoria de Justiça. E a empresa deu um calote aí em milhares de pessoas que pretendiam viajar por essa empresa e a empresa quebrou e nem viagem e nem o dinheiro de volta. Recibo para dedução de gasto com saúde no imposto de renda será agora digital. Empresas de café decidem elevar preço em até 40% até janeiro. China anuncia mais estímulo fiscal para 2025 com déficit maior. Na Caderno de Mundo, a primeira matéria é a guerra no Oriente Médio. Guerra em Gaza puxa alta de 37% de mortes em conflitos no mundo. Estudo do IIES, feito em julho de 2023, a junho deste ano, mostra tendência de piora na violência no mundo. Pela segunda vez, o empresário Donald Trump é escolhido pela revista Time como a persona do ano, a pessoa do ano. Eita que o Donald Trump estampado, a foto dele estampada na capa da revista
norte-americana. Publicação trata volta do republicano à Casa Branca como retorno de proporções históricas e momento apoteótico. Já o atual presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, reduz pena de 1.500 pessoas em maior ato de clemência, de perdão dos Estados Unidos. E 39 delas foram perdoadas totalmente, 39 condenados. Investigação. Agora vamos para a editoria de cotidiano da Folha de São Paulo. A investigação do assassinato do empresário delator do PCC, que é o primeiro comando da capital no aeroporto de Guarulhos, enfrenta crise entre delegados da Polícia Civil sobre os rumos do inquérito. Inquéritos militares que apuram outra matéria. Inquéritos militares que apuram mortes pela Polícia Militar de São Paulo saltam 80% na gestão do governador Tarcísio de Freitas. Líder de comunidade no Rio Grande do Sul é investigado por desviar 20 milhões de reais. Desculpa. Aqui foi um acidente lá em São Paulo. Parte de obra da linha 6 laranja do metrô desaba e forma uma cratera gigante em São Paulo. Morte de motociclistas cresce em rodovias que cortam o estado de São Paulo. Sobre um censo realizado pelo IBGE, a matéria diz: lares alugados têm alta e abrigam 20,9% da população no país. O percentual de moradores em domicílios do tipo é maior na região centro-oeste, 26,7%. Proporção em moradias próprias recua a 72,7%, mas ainda é a mais representativa. Então, 72,7% dos brasileiros moram em residências próprias. Brasileiros em moradias precárias somam 2.500.000, mostra o mesmo censo realizado pelo IBGE em 2022. E essas moradias precárias, como a gente falou aqui na capa, na leitura da chamada de capa, é aquelas feitas de papelão, de aglomerado, de taipa. A página de saúde traz como matéria dizendo que o Ministério amplia de 22 para 194 os serviços para a população trans no SUS, no Sistema Único de Saúde. O programa reduz para 18 anos a idade mínima para cirurgias, permite uso de hormônios a partir dos 16 anos e retira caráter experimental dos bloqueadores de puberdade. Na página de ciência, a matéria dizendo que medicamento injetável para o vírus do HIV, que é o da AIDS, é eleito a descoberta de 2024 pela revista científica Essence. Pesquisa com mulheres africanas que receberam 2 aplicações anuais do remédio injetável teve 100% de eficácia na prevenção da doença. A primeira matéria do caderno de esportes da Folha de São Paulo é dizendo que morre o campeão mundial de basquete Amaury Passos, aos 89 anos.
Preciso nos arremessos, a lenda do esporte brilhou numa das maiores gerações do Brasil nas quadras e também imitou o Michael Jordan, que é dos Estados Unidos. Folha Corrida mostra uma foto das Cataratas do Iguaçu, dizendo que passarela das Cataratas do Iguaçu é reaberta após pico de vazão de água devido às fortes chuvas. Turistas visitam as cataratas, que fica no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Foi ontem, na reabertura do local ao público, após o fluxo de água devido às fortes chuvas em Foz do Iguaçu, atingir na terça-feira a marca de 8,9 milhões de litros de água por segundo. A média, em condições normais, é de 1,5 milhão de litros por segundo e atingiu 8,9 milhões. E como baixou o nível, a passarela foi liberada para que os turistas apreciem a paisagem lá nas cataratas do Iguaçu. A capa do Caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha, é para esta foto que diz o seguinte: Laços de Família, 100 anos de solidão. O livro vira série que leva às telas o caos e a tragédia formadoras da obra-prima do escritor Gabriel Garcia Marques e também de sua América Latina. A peça teatral Vestido de Noiva une o teatro ao cinema no palco. Bela obra deixada por Dalton Trevisan fez dele um vampiro que sempre nos assombrará. Essa é o terceiro dia que a Folha homenageia o Dalton Trevisan, que faleceu no fim de semana. Zé do Caixão, o cineasta já falecido, tem mostra com filmes restaurados. Sessões no Instituto Moreira Salles, no IMS de São Paulo, resgatam longas metragens da fase áurea do mestre do terror brasileiro, Zé do Caixão. Série 100 anos de solidão, é a matéria da capa do Ilustrada, traz à tona as maldições e as tragédias do romance. É uma produção da Netflix, adapta a obra máxima de Gabriel Garcia Marques sem se esquivar de elementos desconfortáveis e trocando os efeitos virtuais digitais pelos artesanais. Essa adaptação mostra as nuances do povo colombiano de hoje a partir do passado. Festa na Firma é a matéria de capa do Guia Folha. Veja endereços que oferecem reservas para grupos, pacotes de comida e promoções para as confraternizações de fim de ano em São Paulo. Esse mesmo assunto a gente viu, foi chamada da capa também do Correio Brasiliense, mostrando onde em Brasília os brasilienses podem comemorar e se confraternizar o fim de 2024. Ainda no Guia Folha, outras matérias de gastronomia. Veja bares na capital paulista para fazer a festa de fim de ano, no trabalho ou na faculdade. Restaurantes servem menu especial para a ceia e o almoço de Natal em São Paulo.
Dicas ajudam a fazer uma ceia de Natal clássica, economizando na quantidade e nos ingredientes, e outras matérias na área de gastronomia. Vamos agora para as páginas internas do Estado de São Paulo. E na coluna do Estadão, eu leio para os senhores e as senhoras uma nota dizendo que a festa de fim de ano, na área de política, a festa de fim de ano do partido União Brasil, foi na noite de quarta-feira, dia 11, virou um ato a favor da candidatura do governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, ao Palácio do Planalto em 2026. O encontro do partido em Brasília ocorreu horas após uma juíza do TRE do Goiás condená-lo a 8 anos de inelegibilidade por suposto abuso do poder político cometido lá no Palácio das Esmeraldas. Um influente parlamentar da sigla fez até uma brincadeira ao comparar a decisão judicial do TRE do Goiás contra Caiado à facada, comparar essa decisão à facada que o Bolsonaro levou, né? Em sua avaliação, essa decisão judicial catapulta, joga para cima, né, a pré-candidatura de Ronaldo Caiado, como catapultou a campanha, a pré-candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Os editoriais de hoje do Estadão, o primeiro diz o seguinte: a pancada do Banco Central. Ao elevar os juros em 1 ponto percentual, o Banco Central fez a sua parte para tentar conter as expectativas do mercado e cumprir sua missão, que é segurar a inflação. Falta o governo fazer a parte dele, defende o jornal O Estado de São Paulo. Segundo editorial, professores que não sabem ensinar. Estudos da ONG Todos pela Educação revela que os concursos públicos para seleção de professores não testam a capacidade dos profissionais de efetivamente saber dar aula. Vamos para as páginas de política do Estadão. Primeira matéria é sobre a saúde do presidente Lula. Segunda cirurgia de Lula na cabeça, em 3 dias, teve êxito, afirma o médico Calil. Procedimento médico no presidente, depois do tombo no Palácio da Alvorada, durou cerca de meia hora. A equipe pede repouso e a alta hospitalar está prevista para a próxima semana. A primeira-dama do país, a Janja da Silva, posta a foto antiga com o Lula e diz que o presidente está bem. Presidente mantém trabalho, afirma o Alexandre Padilha. Internado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua a exercer suas funções presidenciais de forma digital, assinando decretos e mantendo o ritmo de trabalho, disse ontem o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. De acordo com Padilha, a equipe da Casa Civil coordena as atividades. Abre aspas. Tudo aquilo que tenha prazo para sanção, ele está assinando, afirmou o ministro. Esse mecanismo de trabalho garante a continuidade das decisões do governo. Segundo o ministro, Lula está em exercício permanente e o governo não é afetado pela sua internação. O presidente está assinando, despachando, dialogando.
disse o ministro Padilha, explicou que, além das sanções, o presidente também participa de discussões sobre temas importantes para o governo. Agora, a administração do governo de São Paulo na área de segurança pública. Foi feita uma pesquisa lá e é publicada hoje aqui pelo Estadão. A atuação do governador Tarcísio de Freitas na segurança é rejeitada por 37% dos entrevistados, mostra a pesquisa do Instituto Quest. A área de segurança é a que tem a maior desaprovação. No geral, o governador tem 61% de aprovação da sua gestão, ante 62% da sondagem anterior. Nova pesquisa do Instituto Quest, que mede a aprovação de 6 governos estaduais, apontou que, entre 7 áreas de atuação da gestão do governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo, a segurança pública, uma das bandeiras de sua gestão, é a que teve o pior desempenho, com 37% de desaprovação. Em comparação com o último levantamento, que foi feito em abril deste ano, a avaliação negativa desta área cresceu 6 pontos percentuais, maior taxa entre todos os setores da gestão pública citados pela pesquisa. Tarcísio de Freitas enfrenta uma crise nas últimas semanas, com uma alta de casos de violência policial no estado. O governador admitiu que errou ao questionar a eficácia das câmeras corporais no uniforme da PM e também reconheceu que sua retórica ao defender o uso da força pela corporação pode ter influenciado o aumento da violência policial no estado. A polícia também é alvo de denúncias de corrupção, não só a polícia militar, como a polícia civil, com agentes suspeitos de terem ligações com o crime organizado. O Instituto Quest também mostrou um crescimento de 21 pontos percentuais entre aqueles que afirmam que têm ouvido mais notícias negativas do que notícias positivas sobre a administração de Tarcísio. Eram 24% em abril e agora são 45% de notícias negativas nesta última pesquisa. Outros 27% dos entrevistados responderam que as notícias positivas preponderam sobre as negativas, eram 37%, e 25% disseram que não têm visto notícias, ante 34% na rodada anterior. Sobre o desempenho geral do governo Tarcísio de Freitas, o desempenho do governador se manteve estável. Na pesquisa anterior era 62% e foi para 61% de aprovação. 29% em abril desaprovava e agora 26% desaprova. 8% em abril não sabe, não respondeu e agora 12% não sabe, não respondeu. Segundo o mesmo instituto, fez uma pesquisa sobre projeção para as eleições de 2026. Segundo o Instituto Quest, Lula e Haddad superam candidatos ou pré-candidatos da direita. Pesquisa Quest, divulgada ontem, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ambos do PT, venceriam todos os potenciais candidatos da direita à presidência da República se as eleições fossem hoje. Em cenários hipotéticos de segundo turno, os dois bateriam
Isso os dois, Lula e Haddad. Os dois bateriam o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o influenciador digital Pablo Marçal, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do Partido União Brasil. A disputa presidencial, como eu disse, ocorre em 2026. Segundo o levantamento do Quest, em um segundo turno, Lula teria 51% das intenções de voto em um embate direto contra Bolsonaro, ante 35% do ex-presidente. Ele teria 51% e o Bolsonaro 35%, que hoje, diz aqui o texto, hoje está inelegível e não poderia concorrer se mantiver a decisão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro está inelegível até 2030. Outro 11% dos entrevistados votariam em branco ou nulo para presidente da República e 3% se mostraram indecisos. O Instituto Quest ouviu 8.598 eleitores brasileiros entre os dias 4 e 9 de dezembro agora. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, e o índice de confiabilidade é de 95%. Contra o governador Tarcísio de Freitas, Lula tem 52% das intenções de voto e o governador teria 26%. Em um confronto com o Pablo Marçal, o presidente Lula teria 52% de votos e o ex-influenciador digital teria 27%. Pablo Marçal concorreu à Prefeitura de São Paulo e ficou em terceiro lugar. Mas tem muita água ainda para rolar debaixo da ponte. Até outubro de 2026. Com esta notícia do estado de São Paulo, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, 13 de dezembro. Agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar com a nossa programação. Tem mais notícias durante o dia e agradecendo a você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.